Saudações, adeptos do dado! No Divã do Adão passado, nós falamos sobre os top 8 piores pecados de jogadores de RPG, onde eu fiz a lista dos comportamentos que eu considero piores vindos de quem joga RPG. Mas nada torna uma mesa tão sofrível quanto uma mestra ruim. E por ruim eu não digo tanto de experiência ou de estilo de jogo, e sim que cometa vários dos pecados que eu vou comentar aqui. Eu sou o Estefinha e esse é o Divã do Anão. Que nem da outra vez, a ideia é falar sobre comportamentos que eu, pessoalmente, considero nocivos. Se a sua mesa funciona, se os seus jogadores ou você não se incomodam, tudo bem, o jogo é de vocês. Mas eu só peço que tentem dar uma pensada nas atitudes. E vejam se há espaço para melhorar. Número 8. Mestrar uma sessão sem preparo ou energia. Preparo e energia são duas das coisas mais importantes para uma mestra de RPG. Chegar sem preparo, ou seja, sem ter pensado em praticamente nada, seja pensando em como os encontros vão funcionar, para onde a história pode progredir e como os personagens podem agir. Isso vai garantir que o jogo fique lerdo, já que você vai precisar fazer tudo na hora. Especialmente com os atributos e estatísticas de monstros e NPCs. Ficar folheando livros, sejam físicos ou em PDF, vendo todas as estatísticas e habilidades do bicho pela primeira vez, tendo que arranjar alguma coisa para registrar danos, ataques e outras informações, não lembrar de quais informações já foram passadas para os jogadores. Enfim, mesmo que você seja o grandíssimo avatar da improvisação, a falta de preparo vai ser uma desgraça. E como ou sem preparo, você precisa de energia. Sério, descanse bem antes de um jogo. Se empolgue com as pessoas com quem você vai jogar. Prepare um café, um chá ou alguma coisa similar. Porque é você quem vai ditar e narrar horas de jogo. Faça pausa de 5 ou 15 minutos de vez em quando for propício. Seus jogadores precisam ir ao banheiro, esticar as pernas, servir mais bebida e comida. E você também. Número 7. Parar todo o jogo para consultar as regras. Sempre vai ter aquele momento onde uma regra específica estará em xeque. Porque a mestra, os jogadores não lembram exatamente o funcionamento específico da regra. Se for uma questão assim, uma consulta rapidinha do tipo, é fácil de achar a página 115, terceiro parágrafo, versículo 12. Aí você pode pedir para alguém que não esteja presente na cena, ou então que não esteja no seu turno, fazer essa consulta rápida apenas para confirmar. No entanto, se a coisa parecer mais complexa, você precisa decidir algo na hora. E ver a regra mais tarde. A experiência de jogo deve ser a prioridade, não as regras exatas. Se um momento importante for arruinado por uma pausa dessas, é difícil de recuperar. Claro, toda jogada precisa ser justa, até para garantir que os jogadores não se sintam enganados. Mas se o grupo inteiro entender a necessidade do andamento do jogo, conversando antes do início da sessão ou da campanha, todo mundo pode ficar contente, mesmo que a regra, no fim, seja completamente diferente do que foi decidido pela mestra. Caso algum membro do seu grupo se sinta lesado, mestra, a minha recomendação é que você recompense essa pessoa de alguma forma. Como um grande bônus em troca, ou uma ação extra, ou um tesouro, enfim. Nada que uma conversa em paralelo ou em aberto não resolva. Número 6. Dominar a história por completo. Convenhamos, o trabalho da mestra é tenso. Cuidar de inúmeros personagens ao mesmo tempo, fazer interpretações diferentes de vilões e aliados e tudo mais. Enfim, quem mestra sabe o trabalho que dá. Mas tudo isso serve para uma história colaborativa entre todos vocês, onde os personagens de fato são os protagonistas da história. Por mais que você tenha preparado uma aventura incrível, com um planejamento sensacional na sua cabeça, para épica assim, suprema, que nada vai bater a parada, o seu mundo, os seus NPCs, seus vilões e monstros devem ser singulares, mas tudo isso é para os personagens. Para que a história do seu grupo, ou dos personagens dos seus jogadores, se torne mais impressionante. Então não vá pensando em contar a sua história, e sim como a sua história se remodela e se transforma com todos vocês fazendo parte dela. Número 5. Descontar frustrações nos jogadores. Certo, a gente já viu na outra semana como jogadores de RPG podem ser um pé no saco. Alguns até se esforçam para atrapalhar o jogo. Outros acabam fazendo sem querer e tal. E às vezes as coisas simplesmente não dão certo. Como o pessoal seguindo uma história totalmente diferente do que você planejou. Mas sente só.
Nem a mesa de jogo, nem a sua posição de mestre servem para você punir alguém. Tirar XP, causar dano de graça fazendo uma pedra cair, matar alguém de graça, impedir que os jogadores alcancem seus objetivos, agredir algum jogador ou algum personagem de forma irritada, nada disso vai servir para nada. Se tem alguém causando problemas dentro da ficção ou na mesa, vocês precisam conversar. Conversar enquanto grupo mesmo, assim. Grandes chances são de que vocês são todos adultos. E mesmo que não sejam, há grandes chances de tudo poder se resolver na conversa. Fazer uma aposta para conversar sério sobre as coisas desagradáveis pode ser necessário. Porque senão a mesa vai ficar cada vez pior. E aí a gente volta ao velho problema da falta de energia. Porque uma mesa onde nada dá certo e tudo é desagradável só vai sugar a sua energia, a sua felicidade e tal. E mesmo que o conteúdo da mesa possa ser bem sucedido, você pode se sentir um fracasso depois que todo mundo vai embora. As suas frustrações são reais e você deve expressá-las. Mas deixe de fora da ficção e não mire ninguém, ok? Número 4. Não se divertir. Seguindo direto do número anterior, me ensina um ponto igual ao outro vídeo. Quando nós mestramos, servimos como os juízes e narradores da história, cuidando e preparando de tudo e alegrando os nossos jogadores. Mas nós precisamos nos divertir. Se a gente prepara aquele vilão sedutor e manipulador, aquela vilã imbatível com a sua gargalhada fatal, aquele casal de dragões que querem tomar conta das riquezas de toda uma região e para denunciar os males da verdade e do amor, tudo isso precisa ser divertido para nós. Se não estivermos confortáveis no nosso elemento, não vai dar certo. Você pode ter o melhor NPC do mundo para a sua mesa, como o Conde Strad von Zarovich, mas não vai adiantar nada se você não conhecer o personagem e interpretá-lo da forma que melhor combina com você. É essencial que você não só se sinta confortável no que está fazendo, mas também goste de interpretar o vilão tal. Crie personagens secundários, vilões e características que você goste. Vá percebendo quais são as características que os seus jogadores mais gostam. E aí você vai ter um filtro do que será mais divertido para você enquanto diverte as outras pessoas. E claro, sempre lembrando do que eu sempre digo aqui. Não caia na mesmice da sua zona de conforto. Número 3. Travar o jogo por causa de falhas ou rolagens ruins. Jogos de RPG têm testes. Na maioria dos sistemas a gente utiliza dados para ver se os jogadores são bem-sucedidos ou não. Muitas vezes a gente se depara com sucessos estrondosos ou falhas. E claro, falhas desastrosas ou críticas. Geralmente preparamos a mesa ou histórias com a necessidade de um personagem passando num desses testes. Uma porta trancada, uma diplomacia essencial, uma furtividade arriscada. E às vezes o personagem falha. Às vezes todo o grupo fracassa por completo. E aí? Pra onde vai o jogo? Eita. Eita. O avanço da história não pode depender do sucesso dos testes. Existe um conceito em alguns RPGs excelentes chamado Fail Forward, sabe? Falhar adiante. Que, basicamente, diz que uma falha não pode resultar em uma parada total da história. Os pormenores, no momento, não importam. Basicamente, o esquema é o seguinte. O fracasso dos personagens também deve dar andamento à história do jogo, mesmo se eles falharam em impedir que as bruxas de Dathomir envenenassem a força de toda a galáxia. Ou outros cenários com uma mudança total no mundo. Eles falharam, morreram ou sobreviveram nas últimas. Lindo! Agora eles podem viver nas consequências da sua falha. Foram todos capturados pelos grandes vilões e estão prestes a ser executados? Então o grupo de NPCs que eles salvaram e conheceram nas outras aventuras pode vir para o resgate. Mesmo pensando pequeno, aquela falha na furtividade pode dar início a todo um jogo de subornos do guarda. Ou de sedução, ou acabar descobrindo que as mães deles têm os mesmos nomes, ou sei lá, viu? Falhas devem ser o caminho para novas oportunidades, acrescentando ainda mais na história. Número 2. Controlar diretamente o jogo. Esse é um pouco parecido com o número 6 ali atrás. Mas pode acontecer com uma aventura pronta, uma aventura da mestra ou algo improvisado na hora. É o problema da parada nos trilhos. Eu sei que é tenso a gente planejar toda uma masmorra e, sabe, ninguém passa perto. Fica a grande masmorra com todos os tesouros, NPCs maneiros e tal ali. E nada passa. Ou de repente aquele super inimigo inacreditável de tão legal que dá um trabalho do cão para os jogadores cai num golpe só. Sabe, essas paradas elas podem ser reutilizadas em um momento futuro. Você precisa ter a noção de que as escolhas ainda pertencem aos jogadores.
Deixar as coisas nos trilhos, onde o seu grupo basicamente só sai o que você deseja, com uma escolha aqui e ali, não é lá muito interessante. Pior ainda se for no sistema de cutscene, aquelas cenas impossíveis de pular nos jogos de videogame, onde a galera só pode assistir o que está acontecendo. Claro que um momento ou outro para criar um drama ou dar início a uma outra cena não vai ser tão ruim. Mas, que nem num jogo de videogame, as paradas que importam devem ser controladas pelos jogadores. Você quer narrar a morte espetacular do dragão azul explodindo em relâmpagos no deserto? Irado. Mas quem desfere o golpe tem que ser o grupo. E enfim, o número 1. Ser uma mestra irresponsável. Certo, eu não vou ser bobinho de fingir aqui que quem mestra uma sessão de RPG tem controle absoluto das pessoas que jogam. Isso parece coisa de fanfic cristão fanático lá dos anos 80. Mas a verdade é que a posição de mestra de jogo traz um certo poder. Afinal de contas, a pessoa já está com poder sobre a narrativa. E pode inserir qualquer coisa na ficção, inclusive coisas que tragam um possível mal-estar para outra pessoa na mesa. Fique de olho no que pode ser demais para os jogadores. Sejam temas horríveis, agressivos e intensos demais ao mestrar terror, ou descrições super nojentas de batalha, ou mesmo acontecimentos violentos com personagens específicos. Evite essas coisas se elas se provarem demais. Ou então, antes do jogo, avise qual o tipo de conteúdo que haverá na mesa. É um absurdo assim, muito grande, mas nessa vida de acompanhar grupos de RPG, especialmente assim lá no Facebook, a gente se depara assim com cada coisa. Se você quiser evitar, pô, uns 10 segundos aí pra evitar ouvir isso. Que era regra para estuprar personagens. E adivinha? É óbvio que estava voltado para personagens de jogadoras. Eu não preciso desenhar o quão absurdo isso é, né? Mas quem fez essas regras, todo pimpão e orgulhoso, era um mestre. Sem contar inúmeros relatos de jogadoras sofrendo abusos dentro e fora do jogo. Racismo e LGBTfobia inseridos na mesa e não na ficção de forma útil que possa engrandecer os personagens e os jogadores. Só de graça mesmo. Ser uma pessoa ruim, que reforça discriminações, preconceitos e opressões, é terrível. Mas fazer isso na posição de mestre do jogo é inaceitável. Caso isso aconteça com você, converse com o resto do grupo. Se a galera se mostrar favorável a você, tente bater um papo com a mestra, mandar a real. Se a conversa com a mestra não rolar, troquem de mestre. Se a conversa com o grupo não rolar, vaza dali. Vai ser muito mais saudável ficar uns meses sem jogo fixo do que ficar numa mesa terrível dessas. Estar na posição de mestre do jogo pode ser recompensador e incrível se for feito de uma maneira saudável e responsável. Você pode empoderar o seu grupo de jogadores, fazer com que todos participem de uma história fantástica, e tudo graças ao seu esforço. Não faça tudo isso ser em vão. Um dos piores crimes que você pode cometer nessa posição é deixar jogadores receosos e temerosos, nervosos de saber se as mesas em que participarão terão momentos extremamente desagradáveis, que vão arruinar o seu investimento e diversão. Mas uma das coisas mais lindas que a gente pode fazer é deixar essas pessoas ávidas, loucas para se surpreender com alguma mesa nova ou uma pegada diferente de uma história já contada. E você? Qual foi a sua pior experiência com uma mestra de jogo? E é melhor? Bota aí nos comentários e vamos conversar! E lembre-se que o seu compartilhamento deste vídeo será maravilhoso, o seu curtir será fabuloso e a sua inscrição no nosso canal será divina. E não esqueça de ativar o sininho para sempre receber notificações de quando lançarmos programas novos. É isso aí, beijo, beijo e falou, falou!